paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, essa oportunidade que nós temos de meditar na palavra do Senhor, pedindo a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, para nós possamos, então, assim nos preparar para a nossa aula de lição número 11 da Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. Lembrando que, como uma recomendação, uma orientação aos professores, nós passaremos mais rápido e iremos direto aos pontos de destaque. E no nosso trimestre, nós temos estudado a conquista de Canaã, sendo então agora a nossa 11ª lição, com o título A Crise Espiritual na Atualidade. Como de costume, o nosso texto áureo se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso de número 21, que diz: Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E a nossa leitura bíblica se encontra também no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 18 ao verso 32. Lembrando agora sobre a nossa divisão da nossa lição, foi então assim distribuída em 3 tópicos, sendo o primeiro deles cuidados com a idolatria nos tempos modernos. No segundo tópico, a imoralidade da sociedade moderna e a vida que o cristão deve viver. E o seu terceiro e último, como o cristão deve se posicionar quanto à incredulidade em nossos dias. Ficando então esses destaques: a idolatria, imoralidade e incredulidade. Como nós sempre fazemos a nossa revisão ou o nosso apoio, a nossa contextualização, de igual forma, na lição de número 11, faz-se necessário também nós assim aplicarmos. E como nós acabamos de encerrar o estudo do livro de Juízes, onde nós passamos um por um e as suas características, então seria adequado agora então, para nós continuarmos esse novo ciclo de estudo, relembrarmos o que acontecia, o que nós vimos no livro de Juízes, com aqueles altos e baixos do povo na época dos juízes. E poderíamos então agora fazer até a comparação com os nossos dias, do que acontecia, do que está acontecendo. E aí fazer uma dinâmica ou alguma forma de participação dos alunos da classe dos adolescentes para que haja uma interação, uma fixação e também nós darmos continuidade no nosso estudo. Lembrando também que agora as lições de número 11 ao número 13, elas são temáticas. É claro que, de certa forma, envolvidas com o tema geral do trimestre, que é a conquista de Canaã. Mas, sendo elas agora temáticas, nós professores temos uma liberdade maior de atuação, e de apresentar exemplos, situações e até mesmo algum tipo de dinâmica para melhor compreensão do tema. Tá certo? Dando sequência, então, agora já entrando no nosso primeiro tópico da nossa lição, que é cuidados com a idolatria nos tempos modernos. Já sugeriria, então, de início, com esse novo tópico temático, nós começarmos a provocar nos alunos o conhecimento deles e até mesmo a forma de interagir, de se expressar em relação à idolatria. Porque a idolatria tem uma questão de definições muito ampla. Então, poderia também os professores agora explorarem isso, o que eles entendem por idolatria. E assim, depois
dessa colocação deles, a visão deles do que é idolatria, entraria com a parte mais de significado aí. Como nós vemos, idolatria, se a gente for ver dicionário, ele vai nos dizer que é adoração a ídolos, e realmente. Tem a parte do amor cego, a pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo, ou até mesmo é limitado a sua forma de ver. Mas as definições que eu acho mais interessantes e que vão ao encontro da nossa atualidade, ou do que no nosso tempo em que vivemos, é atribuições, ou atribuir funções e capacidades divinas a algo ou alguém. Assim como também a definição de idolatria seria algo que substitui Deus, quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus. Então, também como definição de idolatria. Para isso, nós temos muitos exemplos na Bíblia. E separei simplesmente 2 aqui, mas os irmãos também podem colocar mais exemplos, e isso não falta na Bíblia a respeito de idolatria. Inclusive, se a gente for pegar os Juízes, o que nós vemos de desvio de Deus através de idolatria, enfim, como nas lições passadas, é uma gama boa de exemplos. Mas vamos lá. O bezerro de ouro, que é algo típico, né, de idolatria, uma imagem de escultura feita, como no tempo de Moisés, quando Deus estava falando com Moisés no monte, o povo já foi para esse lado da idolatria, fazendo um bezerro e adorando, dizendo que esse bezerro, né, seria o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Como também anjos, tem até segmentos hoje religiosos que adoram anjos. Inclusive eu tive o dissabor, vou assim dizer, de estar passando por São Paulo a trabalho e vi uma igreja do Arcanjo Miguel, enfim, sendo título de adoração. Nós podemos também utilizar o texto bíblico em Mateus, no capítulo 4, nos versos 9 e 10, que diz, né, a tentação de Jesus passou no início do seu ministério, e para a gente ver também que isso não é só antigo, também é novo, passou no tempo de Jesus e também vemos agora. Quando o então Satanás tenta Jesus com a frase, né, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E a resposta de Jesus foi, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É o princípio claro bíblico de que a adoração tão somente a Deus, a veneração e etc. E o que nós temos hoje vamos falar mais do nosso meio cristão. Diminui um pouco essa questão de idolatria, de imagem, de escultura, né, bezerro, essas coisas, acho que é mais afastado de nós. Entretanto, tem outros pontos, outras situações que são a mesma coisa, né? Pessoas que adoram seus pais no sentido de, né, não estou falando de amor, não, é adoração, é veneração. Assim como os filhos, né, a gente pode citar até pessoas que têm uma veneração pelos filhos, que pelos filhos fazem tudo, os filhos não estão errados nunca, até na definição do significado mesmo da idolatria, amor cego, ou então, né, filho é um Deus, enfim. E cônjuges, de forma geral, não vivo sem a minha esposa, meu esposo, misericórdia, não vive sem Deus, Deus que mantém a nossa vida, mas são situações que nós vemos. E até mesmo aquele extremo amor próprio, né? Que tudo por si, nada pelos outros, Deus em terceiro, quarto, quinto plano.
E nós temos até uma expressão forte, podemos também ver em Mateus, no capítulo 10, nos versos 35 a 40, tem lá destrinchando, Jesus tratando a respeito desse assunto. Se nós colocamos o nosso pai, os nossos filhos, ou até mesmo nós mesmos, a nossa vontade em primeiro lugar, nós não temos direito, vamos assim dizer, de dizer que nós somos dele. Isso passa a ser até algo de idolatria. Também nós temos no nosso meio e nos nossos dias as questões que muitos utilizam de recursos, né? Pedindo para Pedro, para João, para Tiago, para Maria fazer A ou B, fazer alguma coisa em seu favor, interceder a Deus a nosso favor, sendo que isso já está tão claro nas Escrituras, né? A gente pode pegar aí 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 5 e 6, Paulo vem ensinando ou reforçando o ensinamento a Timóteo, de que no verso 5, quando diz, do capítulo 2, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então nós colocamos Pedro, João, Tiago, Maria ou qualquer outro personagem bíblico e fazê-lo de intercessor ou de mediador, nós estamos, na verdade, colocando essas pessoas, esses personagens, na função de Jesus, que ele sim veio à Terra, morreu na cruz do Calvário por nós, para ser o mediador de um novo pacto, de uma nova aliança, de ser intercessor por nós diante de Deus, o juiz. Tem as outras figuras também assim colocadas. E esse tipo de atitude nada mais que é atribuir uma função ou uma capacidade de Deus a algum personagem. O coitado do Tiago, do João, do Pedro, da Maria, não tem nada a ver com isso. Isso, homens, com a sua fraqueza, com a sua diversos, vamos colocar, interesses ou a título de conhecimento, falta de conhecimento, que coloca esse tipo de situação. Mas diante dos olhos de Deus, nada mais é do que idolatria, que estão substituindo a Deus. Enfim, seguindo também, nós temos uma situação largamente explorada na Bíblia, que é a questão do dinheiro. Por incrível que pareça, dinheiro, o amor ao dinheiro, a avareza, também é idolatria. Nós temos essa citação em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, como também nós temos outras expressões muito fortes, como em 1 Timóteo 6,10, quando Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e assim por diante. Temos também a expressão em Eclesiastes, quando Salomão, escrevendo também a esse respeito, no capítulo 5, nós temos aí no verso 10, quando ele diz: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. E continua tratando desse assunto até o verso 20. Meus professores, por favor, deem uma atenção especial nesses versos, que pode ser enriquecedor durante a aula. E o que tem de problema nisso, vamos assim dizer, é que às vezes as pessoas colocam o dinheiro como superiores, como a solução para a sua vida, para os seus problemas, sendo o dinheiro. E colocam no dinheiro, nas suas riquezas,
a confiança. Aí parte para idolatria. A confiança do cristão, a confiança do homem e da mulher tem que estar em Deus. Deus é digno de confiança. Nada mais pode ser colocado como tal. Então, substitui o lugar de Deus pelo dinheiro, idolatria. Por isso que nós vemos tantas citações em Colossenses, em Timóteo, enfim, vários exemplos na Bíblia a respeito do dinheiro. Dinheiro em si é mal? Não, mas colocar nele a sua confiança, aí passa a ser idolatria. E temos até a citação lá do Salmo, né, de número 20, quando ele diz, né, uns confiam em carros, em cavalos. Poderia, né, me permitam aqui acrescentar, uns confiam no dinheiro, mas o salmista termina: mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque Ele é digno de ser colocado ou de ser tido como confiança. Outra coisa que também é fato nos tempos modernos é a questão do entretenimento. O entretenimento, muitas vezes, ele deixa de ser entretenimento e vem a ser até um obstáculo na vida dos nossos adolescentes e também de todas as gerações em si. Mas como nós estamos citando de adolescentes, eles são muito frequentes nas redes sociais, gostam de ver, de participar, e isso muitas vezes os prende, atrapalha no estudo, atrapalha na vida com Deus, atrapalha em tantas outras coisas, e coloca aquilo como sua prioridade do dia, prioridade até mesmo da vida, ao ponto que, por exemplo, vamos lá, futebol, pessoas brigam, se matam, perdem-se dinheiro até de comida, gastando nessas coisas. Para quê? Porque tem isso como o melhor, ou como o alvo da sua vida. E coloca-se artistas e outras pessoas evidentes aí no mundo do entretenimento como referências para a sua vida, como alvo a se conquistar algum objetivo de vida. Quero ser igual a B, C ou D. E começa essa idolatria à pessoa, que é muito maléfico. E temos também essa citação de Jesus em Mateus, no capítulo 6, que podemos também encaixar nessa situação. Quando diz no verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que você valoriza, né? O que você tem como maior valor? E nisso vai estar o seu coração. Para isso você vai se dedicar, vai ser o seu objetivo de vida. Então, por isso que essas coisas tudo em demasia, vem atrapalhar, vem substituir Deus em nossas vidas. E como aplicação, como verdade prática, o que precisa ser feito para se combater essa idolatria nos nossos tempos modernos? A primeira coisa delas é o conhecimento. O conhecimento juntando-se com a moderação, porque não tem como nós vivemos nessa vida sem recursos financeiros, vamos assim dizer. A gente deu destaque do dinheiro, então a gente precisa sim estudar, a gente precisa sim procurar um bom emprego, e Deus assim nos dá, como de fato podemos comprovar. Entretanto, nós sempre teremos em mente que quem nos deu foi Deus. A capacidade quem dá é Deus, para que nós possamos ter e possamos usufruir desses bens que Deus nos deu. E guardando sempre o princípio, que Deus tem que ser o primeiro lugar da nossa vida, dos nossos objetivos, das nossas direcionamentos de vida. A palavra dele, ele em si, tem que ser o nosso alvo. E é o que temos também descrito no livro de Romanos,
no capítulo 11, aquele texto bastante conhecido no verso 36, quando diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se tivermos, então, em nossos adolescentes, esse princípio, que tudo é dele, os nossos pais, os nossos filhos, esposo, esposa, é de Deus, e que tudo existe, é por ele, ele que sustenta todas as coisas, a nossa vida, as pessoas que estão em nossa volta, tudo é ele, é por ele que tudo acontece, e que para ele são todas as coisas, e devemos direcionar a ele tudo isso, porque ele é o Criador, ele nos criou para a sua glória, como diz lá em Isaías. Então esses princípios serão fortes o suficiente para combater qualquer tipo de idolatria que possa chegar na vida dos nossos adolescentes. E finalizando o verso, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse, então, é o nosso primeiro tópico aí, para nós, assim, passarmos a nossa classe de adolescentes. Agora, passando, então, para o nosso segundo tópico, a imoralidade da sociedade moderna e a vida que o cristão deve viver. Então, a primeira coisa que nós temos que destacar é a questão da imoralidade. O que vem a ser imoralidade? E podemos, dentro da possibilidade aí de tempo também nas salas de aula, verificar com eles o que eles acham que é imoralidade, buscar essa interação com os alunos. Mas vamos lá, se a gente for buscar no nosso dicionário, vamos ver que imoral vem a ser contrário ao pudor, à decência, ou contrário às regras de condutas vigentes. Nisso aí, nós já podemos separar, ou ao mesmo tempo não separar, mas verificar que existem duas coisas distintas e elas estão unidas, que é a imoralidade social e a imoralidade cristã. São duas coisas diferentes, entretanto, elas andam juntas. E o que nós podemos ver aqui? Em relação à moral cristã, e fica muito claro na Bíblia, e que até nós podemos pegar como referência aí Tiago, no capítulo 1, no verso 17, que ele diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus permanece o mesmo desde quando ele era, para a nossa existência, que desde quando o mundo é mundo, desde quando ele criou todas as coisas. Deus permanece o mesmo. Em contrapartida, nós vemos nessa modernidade, fica essa parte de relativismo. Nem tudo o que é certo ou errado agora vai permanecer certo ou errado mais para frente. E há então esse confronto entre a moral cristã e a modernidade. Deus, imutável. As suas regras, as suas leis, imutáveis. Já os homens mudam. Uma coisa que era errado antes, hoje, para a modernidade, está tudo bem. E agora, como que fica? Nós precisamos estar bem seguros disso, que isso é normal e isso vai transitar em toda a nossa vida, na vida dos adolescentes. Por isso que é necessário o princípio. Exemplo, vestimenta. Qual que é o princípio de vestimenta? É pudor, decência. Usos e costumes podem até serem alterados ao longo dos anos. Entretanto, o princípio doutrinário não muda. Isso não pode mudar, certo?
Dentro das questões sociais até mesmo, ou da moral cristã, existem coisas lícitas e coisas ilícitas. Das coisas ilícitas, nós nem vamos discutir, porque a gente já sabe que nós não devemos praticar. Nós não devemos viver conforme essas situações. Mas dentro das coisas lícitas, Paulo vem dizendo, nem todas convêm. Aí é que precisam ser julgadas. Dentro da questão da moral, apesar de ser algo que seja lícito ou não errado, vamos dar um exemplo aí qualquer. É errado ver televisão? Se você for ver, dependendo do que você for ver, não é. Mas convém perder horas e horas na frente da televisão, mesmo que sendo algo não errado? Aí já não convém, certo? E outros assuntos que a gente pode também jogar pelo esse filtro. Se é lícito, se é ilícito. Se é ilícito, já tem que jogar fora. Agora, dentro do lícito, separar coisas que convém e coisas que não convém nós fazermos ou nós praticarmos. Mas a nossa questão, dentro da questão da imoralidade, o que nós temos hoje, na nossa sociedade moderna, é a propagação da imoralidade. Você vê na televisão, nas redes sociais, na internet de forma geral, é uma propagação, uma publicidade da imoralidade. E aí que começam os problemas. Não tem problema ver televisão. Não, né? Tá, mas o que você está vendo nisso? O que está sendo falado na televisão? O que nós temos na TV, mais propagado na TV, é sexualidade, adultério, matando um ao outro por coisas banais, idolatria, vou usar até esse termo, ao bandidismo, e entre tantas outras coisas que são imorais. O que se tem? A pessoa que fica assistindo ou fica participando disso frequentemente, vendo isso nas redes sociais, na internet, esse tipo de imoralidade passa a ser algo normal. E o que é mais fácil acontecer é a aceitação da imoralidade. Então, o que era para você no início? Que imoral! Mas de tanto você ver, não é tanto assim não, né? E passa a ser algo comum e até mesmo, cuidado, aceitável. E qual a recomendação bíblica quanto a isso? É o que nós temos em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então não é para a gente ficar enamorando, vou usar esse termo, o mal ou coisas erradas. Não, eu sei que é errado. Não, se é errado, não participa disso. Não fica fluente nisso, né? Vivenciando isso ou aceitando isso como normal. Chega até ao ponto bizarro de aceitação, até mesmo dentro da igreja, de sensualização infantil, namoro precoce. Se for ver hoje, muitas vezes o que nós temos, até mesmo dentro das igrejas, adolescentes de 10, 12, 13, namorando. E com apoio dos pais. Aí perde-se até a questão do princípio, a idade que eles estão
de brincar em si, de brincadeiras normais, sadias da infância, de estudo e as consequências disso até a gravidez indesejada. Ah, como que aconteceu isso? Como está sendo apoiado desde o começo, namoro, sensualização, vai chegar onde? É natural. Como também a homossexualidade, existem até, né, como o nosso escritor da revista disse, e realmente há até igrejas de homossexuais, igreja cristã, né, não condenando a prática homossexual. Ué, Deus mudou? O princípio do que é imoral para Deus mudou? Não. O ato homossexual, a homossexualidade, continua sendo abominação diante dos olhos de Deus. É só ver lá em Levítico, no capítulo 18, está muito claro. Ou aqui em Romanos, no capítulo 1, né, nossa leitura bíblica, está tão claro, patente essa lei, mas querem mudar a lei de Deus. Ah, mas atualmente, hoje, a visão é diferente. A visão atual, sim, mas para Deus continua sendo imoral, continua sendo abominação. E a pergunta: e a vida que o cristão deve viver? A vida que o cristão deve viver é uma vida de santificação, uma vida separado dessas coisas, ou dessas aprovações, ou atualizações da sociedade, né? A sociedade agora diz que é correto, ou diz que pode. Ah, pode, então pode tudo. Segundo, terceiro, quarto casamento, homossexualidade, prostituição, está tudo liberado. Mas para o crente não. Crente, Deus ainda exige santificação, separação do mundo. As leis do mundo não podem estar acima das leis de Deus. E nós temos aí agora uma gama de versos que nós podemos utilizar. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso de número 13, que nós temos: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pulando já para o verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa separação não é negociável perante Deus. E também nós temos em Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 14, o escritor dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, sem a separação do mundo, não vai ter céu. Não vai ver Jesus lá na glória, não. Isso tem que ficar claro. E nós, como crentes, nosso objetivo não é estar junto de Deus, estar com Cristo Jesus? Se é esse o objetivo, a necessidade de separação, de santificação. Para a aplicação, então, e as verdades práticas, para a gente reforçar em nossos alunos os princípios, é que sempre vai existir a luta do certo com o errado e as constantes inversões de valores. As inversões de valores tá a cada dia pior, né? Ao ponto de nós vermos na escritura bíblica é o tempo do fim. E já até ouvi muitas pessoas falar: hoje em dia está pior do que Sodoma e Gomorra. Bem, não sei se está pior, mas hoje está ruim. Muito ruim. As inversões de valores estão a cada dia deixando a gente horrorizado quanto a isso. E essa luta nunca vai acabar. Mas por isso que, novamente, a necessidade do conhecimento dos princípios estabelecidos por Deus e com eles, então,
buscar graça de Deus para se separar do mundo, para se santificar a cada dia. Outra questão que é importantíssima, né, a ser colocado e reforçado nos adolescentes é que eles vão sofrer pressões para que eles se adequem a essa imoralidade que agora, para o mundo, é algo normal, é algo social. Não, a prostituição, sexo antes do casamento, não, isso aí agora é normal. Vamos, façamos sexo. Não. O princípio da moralidade de Deus continua sendo o mesmo. Qualquer outra coisa que agora, na modernidade, está liberado, mas Deus ainda não mudou. Os princípios são os mesmos. Tá? E essas pressões fazem parte até da natureza dos adolescentes. Eles precisam estar em grupos, essa necessidade de socializar. Entretanto, por isso que nós temos que dar mais ênfase ou reforçar a necessidade deles estarem juntos, grupo de adolescentes juntos, crescendo juntos na igreja, com os mesmos princípios. E assim reforçar também que serão-lhe apresentados ideias como sendo tudo liberado, possíveis, mas Deus continua dizendo o limite, até aqui. Tá certo? Vamos seguindo? Agora, entrando no nosso terceiro tópico, nós temos como o cristão deve se posicionar quanto à incredulidade em nossos dias. Então, incredulidade. Isso aí, acho que já é mais simples deles até falarem o que vem a ser incredulidade, é não crer, vamos assim dizer, ser mais direto. E para a pergunta, como o cristão deve se posicionar? Seria direto, sendo crente, ou crendo em Deus, crendo na sua palavra. Mas esse crendo é em pensamento, em fala e em comportamento. Essas três coisas têm que estar alinhadas. Não adianta eu pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Mas o que nós pensarmos, nós temos a possibilidade de falar e também de nos comportar dessa forma. Crendo em Deus, crendo em sua palavra e assim por diante. Até porque, se a gente for ver, nós somos cristãos e nós não cremos em Deus ou no que Ele faz, no seu poder e nas suas promessas. Então, o que nós estamos fazendo? É estranho a gente pensar assim, mas eu sou cristão, mas eu não acredito nisso? Ou acredito parcialmente? Então, até uma comparação aí, né? É nós estarmos morrendo de fome com um banquete à nossa frente. Nós temos tantas e tantas coisas para nós desfrutarmos. Entretanto, pela nossa incredulidade, nós não temos nada. É a incredulidade para o cristão. E vamos lá. O que fala em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como que nós buscamos a Deus e não cremos nele? É uma questão lógica complicada, né? De nós. Como a gente vai responder isso? Você crê em Deus? Crê em Deus. Mas você não confia nele? Você busca Jesus e não crê o que ele pode fazer, o que ele é? Não é estranho? Mas é justamente essa loucura humana. Que nós
cremos que Ele existe, né? Ou falamos que cremos. Não, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus faz, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele sabe todas as coisas, eu sei, mas eu não confio nele, eu não espero nele. É estranho, mas é a verdade, é a loucura nossa. E por outro lado, ainda no capítulo 11, no verso 33 e 34, nós vamos ver os que acreditam, no sentido que creem em Deus, que entregam a sua vida a Deus. Daí nós vemos aqui, seguindo o exemplo desses homens que creram em Deus, os quais pela fé, não pela incredulidade, mas pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tudo pela fé, porque creram em Deus. Então aqui nós temos as duas situações. Nós dizendo crentes, né? Cristãos. Se nós não cremos, não confiarmos em Deus, nós não vamos agradá-lo. É impossível, diz o verso 6. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós cremos verdadeiramente em Deus, daí nós temos nesses versos que nós acabamos de ler. Esses homens que pela fé venceram reinos e assim por diante. Então cabe a nós agora, então, despertarmos nos alunos como nós queremos viver. Com fé ou sem fé? Desagradando a Deus ou vivendo pela fé, agradando-lhe e tendo também as consequências que nós já lemos aqui. Em seguida, nós podemos ver nos textos bíblicos vários exemplos. Daí o professor, o exemplo que ele tiver mais à vontade, ele então pode explanar aos alunos. Mas vamos lá, Noé. Deus apresentou a Noé algo que nunca tinha acontecido. Vai chover dilúvio na terra, Noé. E Noé creu. Em consequência da sua fé, foi salvo. Todos os demais existentes da época não creram e foram mortos. Temos Ló, lá em Sodoma e Gomorra, Jó, todos homens que creram em Deus, confiaram em Deus e, como consequência, as suas vidas nós podemos muito bem ver. Outros exemplos nós temos também em Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6, nos versos 5 e 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Isso aqui é o fato que aconteceu com Jesus. Na sua própria terra, onde foi criado, em Nazaré. O povo não creu nele. E ele se admirou da incredulidade. E as suas consequências também. Salmo 42. Nós temos também, como um bom exemplo para nós, no verso 5, quando o salmista, escrevendo, diz: Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, quando nós passamos por dificuldades ou estamos passando por prova, fala para si mesmo, não fica abatido a minha alma. Confie em Deus. Crê em Deus, que ainda o louvarei. A expressão também bonita que nós vemos em Jó,
quando ele diz, né, passando aquela situação difícil, eu sei que o meu Redentor vive. Creu, confiava em Deus, e por isso nós podemos ver o seu fim, o seu testemunho do que depois desses momentos difíceis. Paulo, da mesma situação, passando por cadeias, prisões, açoites, ele chega a dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nós também precisamos ter essa fé, essa segurança de cremos em Deus. E se nós formos passar, vamos usar um pouquinho da lógica, né? E adolescente gosta disso. Vamos lá, procura aí na Bíblia qual palavra de Deus caiu por terra. Um exemplo. Deus, em a sua palavra, já mentiu alguma vez? E eu tenho certeza que não vão encontrar nenhuma palavra de Deus que não se cumpriu. E nenhuma mentira, Deus mentiu. Qual a razão da nossa incredulidade nas suas promessas? Que ainda hão de acontecer. Então, até mesmo pela lógica, não tem como nós fugirmos de cremos em Deus. E eu acho tão bonito quando a gente pega na Bíblia, né, e vê lá em Isaías que a terra era redonda. E Isaías foi escrito 500, 600 anos antes de Cristo. E agora, 1000 anos depois de Cristo, que vem um cientista falar que a terra é redonda. Por que já não viu na Bíblia Deus falando há quanto tempo? A ciência, verdadeira ciência, né, ela vai testemunhar a própria palavra de Deus. O dilúvio, a ciência comprovou o dilúvio, a existência do dilúvio. Mas para alguns é historinha. E tantas outras coisas que nós vamos ver na ciência, na própria história. Quando Deus falando, por exemplo, em Daniel, lá, os reinos que existirão após, está tudo descrito. Está tudinho acontecendo. Tintim por tintim lá, descrito na Bíblia. A falta de amor nesses dias atuais já está descrito lá atrás. Pai contra filho, filho contra pai, tudinho dizendo. Está acontecendo aos nossos dias. O que Deus já falou há muito tempo atrás na Bíblia. Está registrado. Ou até mesmo na nossa vida. Quantos de nós não podemos testemunhar de coisas que Deus prometeu e já se cumpriram? A gente pode dar inúmeros exemplos. Minha profissão, os estudos, tudo. Deus havia falado antes e se concretizou. Então, tudo nos leva para crermos em Deus. Tudo nos leva a crermos. O que tira de nós a incredulidade é a nossa soberba. De querer ser, de querer fazer, de querer... Mas não há motivos para nós não crermos em Deus. Precisamos ser fiéis a Deus e confiarmos na sua palavra. E nós temos, então, como aplicação desse terceiro tópico, verdades práticas, é que os nossos alunos precisam tomar posse da palavra de Deus. Ela não pode ser simplesmente um texto, uma história, mas sim fazer parte das nossas vidas. Que nós possamos verdadeiramente crer nessa palavra, crer nas promessas de Deus, crer que Deus faz, crer que Deus tem o melhor para as nossas vidas e assim por diante. Entregarmos realmente o nosso caminho, os nossos projetos, os nossos planos a Deus, porque Ele cuida de nós. E nós temos então, para nós encerrarmos esse tópico, nós temos esses 3 versos que são bem claros e importantíssimos para nós. Como está registrado lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, quando ele diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É a Bíblia deixar de ser historinha e ser parte da nossa vida. 1 Pedro,
no capítulo 3, no verso 15, quando nós temos escrito: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar prontos para dizer por que nós somos crentes, por que nós confiamos em Deus. E também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós temos a expressão de Paulo no verso 19, que diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você agora quer Deus e é só para ter trabalho bom, casa boa, carro bom, ou só para se dar bem na vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que Deus preparou, o que Deus planejou para nós é o céu. É algo muito mais além. E se nós não cremos em Deus, como alcançaremos essas coisas? Não tem como. A nossa Canaã, a conquista de Canaã, como o nosso trimestre nós temos estudado, começamos no sentido físico da palavra, mas nós bem sabemos que é uma figura da Canaã celestial que Deus tem preparado para nós conquistarmos também. Assim, então, nós passamos por esses 3 tópicos da lição de número 11, que são eles: cuidados com a idolatria dos tempos modernos, a imoralidade da sociedade moderna e a vida que o cristão deve viver, e como o cristão deve se posicionar quanto à incredulidade em nossos dias. Nisso, nós estudamos então a crise espiritual na atualidade, a nossa lição de número 11. Que Deus nos ajude, nos capacite nessa lição. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que possamos, na escola dominical, despertar esses princípios em nossos alunos. Fica com Deus, Deus os abençoe.